O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezado eleitor real, conforme combinado, estaremos realizando uma edição absolutamente interessante e atraente, analisando os resultados das eleições que aconteceram neste domingo, também conhecido como 7 de outubro, com reflexos no cenário nacional e estadual. Iremos ponderar vários aspectos que, por vezes, faltam ser comentados e aí lhe fogem da sua observação. Até porque, para que isso aconteça, temos que ter um convidado que tenha conhecimento e gabarito nessas análises e que sempre está conosco nessas ocasiões. Vale realmente acompanhar, até porque os resultados nos mostram vários aspectos e várias tendências, tanto de candidatos, de eleitores e dos institutos de pesquisa, sobre o qual eu tecerei comentários absolutamente severos, porque criam tendência, ou deveriam criar, ou não criam, às vésperas das eleições. Portanto, será um momento de reflexão, de análise e de entendimento do que aconteceu em todo o país, já projetando para o segundo turno, quando teremos a oportunidade de rever ou manter as nossas escolhas para o Poder Executivo estadual e federal. Portanto, um programa que será muitíssimo interessante, até porque apresentaremos dados, informações, conforme eu disse, e, sobretudo, análises e reflexões sobre o cenário que se compõe, muito mais além do que a frieza dos números que são apresentados em profusão pelos diversos sites e institutos que se dedicam a essas apurações. Vale acompanhar, vale assistir atentamente, porque temos o diferencial de emitir opinião. Não nos restringimos tão somente à apresentação de números, de dados, de estatísticas, mas, sobretudo, com opinião, com manifestação, que por vezes incomodam, mas entendo que o contraditório é saudável, democrático e absolutamente necessário. Sendo assim, contando com o indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores, que comprovam e reiteram a confiança nesse projeto de informação de utilidade pública e, obviamente, como sempre, com a proteção de Deus e de Santa Rita de Cássia, sejam todos muitíssimo bem-vindos em mais esta edição inédita do programa Cidade Real, neste dia 8 de outubro de 2018. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Plano SAF, o seu amigo de todas as horas.
não volta atrás, mas a máquina do tempo existe e se chama fotografia. Priscila Cardinô, 981 56 91 95. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom é Nova Friburgo na palma da sua mão. Nova Friburgo mais verde. O que você faz pelo meio ambiente? Precisamos fazer da nossa cidade uma Nova Friburgo mais verde, mais sustentável e mais viva, não acha? Claro, cuide do seu lixo, não desperdice água e poupe energia. E as árvores? Queremos reflorestar Nova Friburgo. Vamos pensar mais verde. Uma iniciativa da Prefeitura de Nova Friburgo. 200 anos, a cidade de todos os povos. Apoio EBMA. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e um toque de bom humor e recomendação nas noites destas segundas-feiras do mês de outubro. No que se refere à recomendação, reiteramos a nossa orientação para que você, mulher, que é telespectadora assídua do programa Cidade Real e representa uma parcela muito significativa da nossa fiel audiência, deve aderir, sobretudo, à campanha do Outubro Rosa, que tem por finalidade lhe incentivar a promover exames preventivos de tal forma que, sendo o caso de se constatar alguma anormalidade em seus seios, devem ser investigados, devem ser examinados por médico que realmente tenha competência e conhecimento para tal e tratar qualquer que seja a deficiência, qualquer que seja a anomalia. Até porque, se assim forem feitos no início, a probabilidade de cura é de 100%. Este movimento, Outubro Rosa, começou na cidade americana de Nova York em 1996, quando as mulheres se reuniram, saíram às ruas, promoveram uma corrida, todas elas vestidas de rosa, para justamente chamar a atenção para este tipo de situação, sobretudo sensibilizando as autoridades. Portanto, mulher, você que cuida da sua saúde, você que tem essa atenção com o seu bem-estar, faça esses exames regularmente, não tão somente no mês de outubro, que é um mês que evidentemente tem por finalidade exaltar e promover esses cuidados. Mas se ainda não o fez, procure se autoexaminar e, havendo necessidade, busque consulta médica com o seu ginecologista, que saberá melhor avaliar a situação e lhe consultar. Fica dessa forma a manifestação e o apoio do programa Cidade Real ao público feminino, que muito me encanta, muito me atrai, muito me seduz e assim já me contenho nos meus adjetivos pela sua sensibilidade, pelo seu caráter materno, pela sua fraternidade, pela sua compreensão, tolerância, absolutamente dignas de elogio. E dessa forma, queremos que todas tenham a sua saúde privilegiada, a sua saúde tratada, de forma que você tenha a sua expectativa de vida prolongada com as melhores possibilidades no que se refere à sua saúde física, que tem interferência direta no seu estado emocional.
fica assim a nossa recomendação, que também é seguida, apoiada e ratificada pelo ilustre companheiro Jorge Luiz Ribeiro de Carvalho, muito atento às anotações, que novamente comparece. Seja muito bem-vindo, nobre amigo, ilustre companheiro, que além de articulista político, conforme você já observou no seu monitor, também é conhecido pela carinhosa alcunha de Raposa Felpuda da política friburguense, que nos traz toda a sua sabedoria neste day after, no dia seguinte às eleições em primeiro turno. Seja muito bem-vindo, ilustre e preocupado vascaíno. A direção da TV Zoom e a produção do nosso programa se sentem honradas com a sua presença. A honra é minha estar aqui novamente, conforme combinado, né? Exato. Dissecando aí todo esse quadro que apareceu ontem, quadro de surpresas principalmente na questão das pesquisas, não é? E algumas constatações importantes. O povo brasileiro quer mudanças, o povo brasileiro foi por uma vertente, pelo menos temporária, que dá um recado muito grande à classe política, tanto a análise estadual quanto federal, não é? Se você pegar aí os dados, são impressionantes. Figuras importantíssimas até então do cenário político, com as suas clãs, né, não estão mais fazendo parte. Figuras que até bem pouco tempo, se alguém contasse isso ou fizesse essa previsão, seria taxado de louco, né, devido à influência que sempre tiveram na vida pública. A democracia é bom por isso. Ela permite que de tempos em tempos as pessoas sejam devidamente, seus agentes sejam devidamente avaliados e sejam conduzidos ou não. Então, estamos aí à sua disposição para tentar explicar todo esse cenário, Estado do Rio de Janeiro e Brasil, que saiu das urnas ontem, a voz rouca das urnas. Muito bom, professor. Né? E silenciosa também. E aí começamos, então, a analisar o cenário federal. Ontem tivemos a oportunidade de realizar um programa quase que interminável, de 7 horas de duração, na Rádio Conselheiro FM, fazendo um balanço geral que se iniciou às 15h30 e terminou às 22h30. E aí quero saudar o companheiro Elu Augusto, que conduziu a apresentação deste programa com muita competência, com muito profissionalismo, nos tendo como colaboradores e comentaristas, e aí dispomos de vários dados. Qual é a sua reflexão sobre o resultado a nível nacional? Zuri, os dados estão aqui, eu quero até agradecer ao Bruno. Aliás, eu também quero estender os meus cumprimentos ao querido Bruno Turler de Carvalho. Turler de Carvalho, muito bem. Conhecido como meu filho. Exatamente, que nos assessora com dados, com elementos, com estatísticas permanentemente e que acumula também a nobre função de filho da Raposa Felpuda. Olha só o trabalho que ele fez e nos passou ainda há pouco. Se nós pegarmos aqui a eleição de 2010, cujo Senado, os mandatos estão terminando e, consequentemente, a eleição de ontem foi para cobrir 2/3 do Senado. Então, presta atenção, olha só. Em 2010, na eleição de 2010, o MDB elegeu 14 senadores. Desta feita, 7. O PT elegeu 11 senadores. Ontem, 4. Então, foram os que mais perderam. Perderam 7 senadores, os 2 maiores partidos aí envolvidos. O PR elegeu 4, ontem elegeu 1. Em 2010, o PSDB havia eleito 6, ontem elegeu 4. E por aí vai. Aí você observa que até o PCdoB, que tinha uma senadora, não é?
Vanessa Graziotin. Vanessa. Não foi eleita ou não se candidatou. Ela tentou uma vaga na Câmara dos Deputados, mas também não conseguiu. O pessoal tinha um, não elegeu ninguém. O PMN tinha um, também não elegeu ninguém. O PSB tinha 4, elegeu 2. E depois vem aqueles que conseguiram pelo menos alguma coisa positiva, como o PSL, que não tinha ninguém, que é o partido do Bolsonaro, não tinha nenhum senador e elegeu 4. Então você vê que é uma mudança radical em 2/3 do Senado. Isso comprova o quê? Toda a movimentação nesse período, que na realidade, essa coisa de protesto, de manifestação, começou em 2013 por conta dos 20 centavos da passagem do transporte coletivo. Em São Paulo, exatamente. Depois veio para o Rio de Janeiro, a manifestação no Rio de Janeiro e em São Paulo, ela teve muito quebra-quebra, teve muita violência, combinando com a morte do repórter cinematográfico da Bandeirantes, Santiago, ali Exatamente. no centro do Rio de Janeiro. Mas a coisa começa ali. Nesse meio tempo, o que aparece? Aparece a Lava Jato. Na eleição de 2014, Zuri, a Operação Lava Jato já estava com os seus primeiros resultados, primeiros movimentos. E nós tivemos um resultado muito contestado na eleição nacional. Foi muito contestado o resultado. E não foi um mandato tranquilo. Tanto não foi que a presidenta foi afastada. Já falei isso aqui várias vezes. Não corrupção, no meu modo de ver, não foi esse o principal problema dela, e sim incompetência. Ela foi afastada por incompetência, por fazer aquilo que não poderia fazer no exercício do cargo administrativamente. Então o resultado está aqui. Por quê? Assume no lugar dela o Michel Temer, que a partir do momento que ele assume, ele também passa a ser alvo de diversas acusações e alvo de quê? De golpista. Só que o Temer, ele foi eleito da chapa da Dilma, Como se você agora, nós vamos para o segundo turno, se você eleger o Haddad, você está elegendo a Manuela Dávila. Certamente. E se elegeu o Bolsonaro, está elegendo aquele outro militar lá, como é o nome dele? General Antônio Hamilton Mourão. Exatamente. Não tem separação disso. Você não pode escolher o Bolsonaro para presidente e a Manuela Dávila para vice. Até se pudesse, seria bom negócio. Não é verdade? Por motivos óbvios. É um motivo óbvio. Nada político. Não é? Sem dúvida. Mas não pode, não desassocia um cargo do outro. Então, o resultado está aqui. Se você vai à Câmara dos Deputados, o negócio é mais grave ainda. Porque você vai ver, por exemplo, o MDB elegeu em 2014 66 deputados. E agora 34. Metade. O PSDB havia eleito 54. Agora, 29. O PTB tinha, em 2014, elegeu 25 deputados. Agora 10. O PT, que havia eleito 69, agora 56. Foi o que ficou... Teve menos perda aí, perdeu 13 deputados, mas o MDB perdeu 32, o PSDB perdeu 25, o PTB perdeu 15 e o PT perdeu 13. Aí vem as perdas menores, PSC perdeu 5, PV 4, PROS 3, PSD 2 e por aí vai. Tem 2 partidos que mantiveram a bancada, PMN e PTC, e nós tivemos aqui partidos que cresceram. Por exemplo, o PSOL tinha 5, passou para 10. O Avante tinha 1, passou para 7. Aí você vai lá no PSL. Sabe quantos deputados ele tinha lá em 2014? 1. Elegeu 52. 52, professor? 52. Desses 52, 12 do Estado do Rio de Janeiro. 12 do Estado do Rio de Janeiro. Então, Zuri, é um recado forte para
os partidos tradicionais, mas muito forte, severo. O povo resolveu, e nós achávamos no início das nossas análises, nós achávamos que o povo não iria votar. O entendíamos. Né? Exatamente. Entendíamos, né? Exatamente. O nosso entendimento era esse, de que haveria uma abstenção absurda. Abstenção, desgosto com a política, mas não. O povo manteve esses índices mais ou menos próximos das eleições passadas, foi às urnas com vontade de mudar, vontade de mudança. E realmente efetuou mudanças que chamam a atenção. Por exemplo, se nós formos citar nomes, Roberto Requião, senador pelo estado do Paraná, ex-governador por várias vezes, um homem de história no velho MDB, está fora, né? Se você pegar aí a família Sarney, Romero Jucá, não é isso? Acrescento, se você me permite, nesse grupo da velha guarda, também os seguintes pretendentes a cargos, tanto na Câmara dos Deputados como ao Senado, que não obtiveram êxito. Dilma. Edson Lobão, Eunício Oliveira, Rosiana Sarney, Marconi Perillo, Sarney Filho, Romero Jucá, Vanessa Graziotin, Lindbergh Farias, Roberto Requião, conforme você disse, Ideli Salvati, Romário, Fernando Pimentel, Beto Richa, Geraldo Alckmin, Delcídio Amaral, Zeca do PT e Jorge Viana, todos envolvidos na Operação Lava Jato, que de certa forma irão ter a sua, vamos dizer assim, a sua atuação devidamente questionada pelo juiz federal. Mas o Romário ainda tem mais 4 anos. Mas a referência foi a disputa para o cargo de governador do estado. Mas ele mantém a imunidade. Mantém a imunidade, que é o que lhe garante. Mas veja, esse grupo, um grupo seleto de grandes figuras, independente do mérito dos seus mandatos, mas figuras tradicionais no cenário político nacional e não conseguiram obter êxito nas suas candidaturas. Não, e aí você vai às variantes. Por exemplo, Leonardo Pisciani está fora. Exatamente. Né? A filha do Eduardo Cunha não apareceu. Daniela. Daniela. Quer dizer, então, essas coisas vão tendo um desdobramento e a população deu um recado claro. Agora, a responsabilidade de quem está assumindo é muito grande. Porque eles não estão assumindo no lugar de qualquer um, estão assumindo em lugares de pessoas que tiveram décadas participando do cenário político nacional. Sem dúvida. Então, quando você pega numa bancada de 46 deputados, que é a bancada federal do Rio de Janeiro, aí você vai a um partido PSL, que é o partido do Bolsonaro aí, e elege 12 deputados federais, todos com votações expressivas. Exatamente, professor. Né? Votações expressivas. Acima de 25 mil votos. No mínimo. No mínimo 25 mil votos. Então, essas pessoas têm uma responsabilidade muito grande. O campeão de votos no estado do Rio de Janeiro para a Câmara dos Deputados é do PSL. É do PSL. Quando todos diziam que seria o Freixo. Marcelo Freixo. Marcelo Freixo do PSOL. Conversando com um entendido político há cerca de 15 dias atrás, e ele temou comigo que o Freixo teria de 900 a 1 milhão de votos. Que isso? E a pessoa entendida, é do ramo. E eu disse para ele que não teria. Eu falei, não tem. Ele, se tanto, chega a 400 mil votos, 350 mil, 400 mil votos. Não tem mais do que isso. Até pela tendência direitista da eleição. Pois aí justamente que eu quero te oferecer o seguinte quadro para que você faça a sua análise e explicação. O candidato do PSL, capitão Jair Messias Bolsonaro, praticamente liquidou o certame, que é um nome ótimo, no primeiro turno.
pertencendo a um partido político ainda inexpressivo, que agora está se consolidando com representação significativa na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Não tem nas suas fileiras, para usar outro termo também que eu acho ótimo, nenhum agente político, nenhum deputado ou senador tradicional. Não dispõe de estrutura, ou não dispunha de estrutura. Segundo o próprio Jair Bolsonaro, não utilizou os recursos do fundo partidário que são disponibilizados aos partidos políticos. A sua campanha, segundo ele, utilizou recursos próprios provenientes de doação, tendo gasto metade do valor que dispunha. Ainda assim, nesse cenário todo, que repercute para os demais membros da família, o seu filho Flávio Bolsonaro foi eleito com uma votação muito expressiva no estado do Rio de Janeiro, com mais de 4,5 milhões de votos. O outro filho, Eduardo Bolsonaro, foi o deputado federal mais votado no país pelo estado de São Paulo. E concluindo, se analisarmos a região sudeste, o candidato do Partido Novo, que vai ao segundo turno em Minas Gerais pelo Partido Novo, declarou apoio ao Jair Bolsonaro antes, inclusive, do pleito. Aqui no estado do Rio, que teceremos comentários precisos, também o candidato que declarou apoio a Jair Messias Bolsonaro, o juiz federal Wilson José Witzel, também vai ao segundo turno como sendo mais votado pelo PSC. Como explicar, professor, diante desse enunciado que você já me explicou muito bem, que toda questão você primeiro tem o enunciado, depois você organiza os dados e obtém a solução. Como explicar esse efeito que eu estou chamando Bolsonaro no país, em todos os setores, segmentos e cargos que foram disponibilizados para a escolha do eleitor neste último domingo? O governador, saudoso governador Leonel Brizola, ele dizia o seguinte sobre o PT. O PT entende que tem o monopólio da honestidade no país. Se não for do PT, não é honesto. Palavras do Brizola. E ele criticava muito isso. E o PT chegou ao poder em 2002, tem até uma propaganda do marqueteiro do PT, na época, acho que era o Duda Mendonça. Exatamente. Em que era um salão com uns buracos na sala e desses buracos saíam vários ratos. Não sei se você já teve acesso a essa propaganda e ali se dizia que aqueles ratos eram os políticos de então. E o PT trabalhou sempre isso apontando o dedo para todo mundo. Apontando o dedo para todo mundo. E chegou ao poder e logo em 2004 já estoura o escândalo. Ele chegou em 2003, tomou posse em 2003. Um ano depois já explode o escândalo do Mensalão. Exatamente. Né? Aí no escândalo do Mensalão começam a vir aquelas coisas anteriores, como o assassinato do Celso Daniel, lá do prefeito, né, Celso Daniel, lá em São Paulo, do município lá de São Paulo, outro escândalo... Santo André, outro escândalo relativo ao tal de Toninho, do PT, exatamente, também com assassinatos. E essas coisas começam a circular no meio político, até então era restrito regional, começa a criar dimensão. O ex-presidente Lula faz um pronunciamento dizendo-se traído por aqueles seus colaboradores que estavam incentivando a existência do Mensalão. O operador do Mensalão, aquele carequinha de nome Marcos Valério, está preso num presídio de Minas Gerais, não sei se Belo Horizonte ou Contagem, alguma coisa por ali. Quieto, calado, mudo, não fala nada.
Não sei por que não entrou em questão de delação. Perdeu a voz. Tá rouco de tanto ouvir. Não é? Exatamente. Eu estou fazendo o histórico da coisa. Aí caçaram lá Zé Dirceu, aquele João Paulo Cunha e outras figuras importantes do PT. Não estou dizendo que era só o PT, outros partidos estavam juntos. Mas o PT tinha o viés da honestidade e que apontava o dedo que todo mundo era corrupto. E essas pessoas afastadas, alguns deles, continuaram operando no submundo da política, especificamente na questão... Submundo é ótimo. Especificamente na questão lá da Petrobras, onde surge o tal do Petrolão. Não é? Aí você vai ver outras figuras representativas ali. E enquanto isso, a coisa está desenvolvendo. O Lula foi reeleito, sem ter enfrentado esse problema, mas deu desculpa, e só dá desculpa quem tem culpa. É verdade, não é? amigo, Porque verdade. se ele tivesse enfrentado esse problema de frente, com a popularidade que ele tinha, com a qualidade do governo que ele estava fazendo, ele teria a população do lado dele. Mas ele não quis enfrentar. Ele se diz traído. Mas, na verdade, não pode ser traído. À medida que nós estamos sabendo das delações, não pode ser traído, porque o volume de coisas que estão dizendo, que os seus companheiros estão delatando, e ele dizer que não sabia, então ele era um alienado a governar o país, o que não era, porque o governo dele era bem avaliado, não é verdade? Certamente. Tanto era que ele se reelegeu, elegeu um poste chamado Dilma Rousseff, como você gosta, Dilma Vana, né? Dilma Vana Rousseff. Dilma Vana Nome Rousseff, completo da senhora. um poste, foi eleita e reeleita. Mas não foi eleita e reeleita com o prestígio dela, não. Foi com o prestígio do Lula, que tinha feito uma boa administração, vinha de uma boa administração, mas não soube, ou não teve interesse, ou não quis acabar com a corrupção que era crescente dentro do seu governo. Né? Aqueles ratos que saíram daquele buraco e tinham outros nomes, passaram a ter os nomes de então, que estavam no poder. Aí estourou isso tudo. Chegou a esse ponto. Esse senhor Jair Bolsonaro, que não está eleito, não. Ainda não. Não está eleito, não. O segundo turno é outra eleição. É outra campanha. É outra campanha, tudo pode acontecer. Esse senhor, ele não saiu do nada, ele saiu do discurso que o PT tinha antigamente. Só que tem que ele levou para o lado que a população queria ouvir. Aí você tem o estado do Rio hoje, que para você fazer campanha numa comunidade, como eles gostam de falar, você tem que pedir licença à milícia, né? Você sai daqui para o Rio de Janeiro, você não sabe se vai passar na Niterói, Manilha, sem sofrer um atentado. E se volta íntegro. E se volta, né? O sujeito mora em Niterói, sai para trabalhar no Rio, não sabe se vai voltar. O camarada sai para ver um jogo no Maracanã, está arriscado a ser assaltado, quer dizer, a violência está aí, a sociedade está acuada e a corrupção crescendo. O que fez o Bolsonaro? Eu vou falar o que o povo quer ouvir. Agora, aí falam assim, não, mas ele vai ser um novo Collor, se ganhar, ou igual o Collor. Veja bem, o Collor não elegeu bancada, não. Lembra da eleição do Collor contra o Lula? O partido dele não tinha bancada, não. E o Bolsonaro fez aqui quase que o dobro de deputados do MDB, que é um partido de capilaridade nacional. Sem dúvida. Em cada município desse país tem um diretório do MDB. Então o quadro aqui é diferente, extremamente radical, tanto para um lado quanto para o outro. E isso eu analiso como muito perigoso. Muito perigoso. Muito perigoso. As pessoas precisam ter consciência de que, seja o Bolsonaro ou o Haddad que vencer a eleição, no dia seguinte ele é presidente de todos os brasileiros. Não é presidente de meia dúzia, não. Ou de quem os elegeu. Não é? Porque qualquer que seja o resultado, Zuri, sai um país dividido. Extremamente dividido. Então, esse Congresso Nacional que está eleito aqui, que nós fizemos um pequeno balanço dele, tem uma responsabilidade enorme, porque vai ser o equilíbrio dessa situação. Professor, essa sua análise bastante ponderada será
estendida. É porque você ainda não provocou ainda. E eu espero que você continue assim, tá bom. Mas as minhas provocações, elas são mais eficazes no cenário municipal, que em algum momento abordaremos. Mas essa análise, como tantas outras, nós teremos a oportunidade de nos aprofundarmos na próxima quarta-feira, a partir de 13 horas, quando apresentamos o programa Opinião Pública pela Rádio Conselheiro FM, que você também pode acompanhar pela internet ou também baixando o aplicativo da emissora no seu celular. Realmente sensacional. Como também você que nos ouve neste momento, agradecemos o carinho e o prestígio da sua valiosa audiência, até porque numa parceria muitíssimo bem elaborada entre TV Zoom e Rádio Conselheiro FM, o programa Cidade Real está sendo reapresentado toda terça-feira às 20 horas, como também aos domingos às 11 horas da manhã, de maneira a levar para especialmente o sofrido distrito de Conselheiro Paulino informações de utilidade pública. Portanto, nos acompanhe tanto na TV Zoom quanto na Rádio Conselheiro FM. E aí, conforme disse, quando teremos um tempo maior, na próxima quarta-feira, inclusive, apresentaremos um painel geral de todas as composições na Alerj, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Muito bom, garoto. Você também é adepto do Outubro Rosa. Sinaliza afirmativamente nosso repórter cinematográfico e dublê de fotógrafo, Charles J.R., que se declara apaixonado pela querida Ana Carolina, que estou ansioso por conhecê-la, querida. Venha, compareça, que nos causará muita satisfação. E assim também encerro meus elogios, porque Charles Júnior começa a me olhar de cara feia. Depois do intervalo, retornaremos avaliando o cenário estadual. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Somos feitos de muitas mãos, de muitos braços e abraços. Somos feitos de fios, equipamentos. Somos feitos de meses e momentos. Somos noites em claro, dias corridos. Somos feitos de choros e risos. Somos sirenes, somos silêncio. Somos alívio, somos gemidos. Somos adultos, somos só meninos. Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você. Esse é o plano. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Na Vermar é fácil comprar. Basta vir à loja e conferir os produtos de perto. Ligar pra gente ou mandar mensagem pelo celular. Agora também você pode realizar o seu orçamento pelo nosso site. Acesse vermar.com.br, selecione os produtos, a quantidade desejada e pronto. A gente entra em contato com você para fechar a compra. E também dá para usar no celular. Novo site Vermar. Mais uma novidade para a sua obra não parar. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e de apoio ao mês do Outubro Rosa, conforme você pode perceber nos elementos do cenário do programa Cidade Real. Temos aqui uma belíssima e natural orquídea que o nosso atento repórter cinematográfico já promove um belíssimo take, sensacional, fantástica e que simboliza muito bem o mês do Outubro Rosa, como também o apresentador está utilizando um lacinho cor-de-rosa na sua jaqueta. E me esmero muito. Você é muito bom, garoto. Você é muito bom aqui. Parabéns também para o nosso operador e diretor técnico, Marconi Xavier. E faço questão de aprofundar esses detalhes
até porque também temos ouvintes, além de telespectadores. Professor, análise do cenário estadual. Você ficou bem com esse lacinho rosa aí. Você só toma cuidado para quando acabar o outubro você não ficar usando. O ano inteiro. E ficar o ano inteiro com esse lacinho. Exatamente. Né? Mas ficou bem, não ficou ruim, não. Certamente. Chegando aqui a Alerj, 70 deputados, a composição da casa. E fazendo um comparativo 2014-2018, nós vamos observar o seguinte. Olha o PSL, tinha 2 representantes em 2014, elegeu 2, agora elegeu 13. 13. O Democratas não tinha representação na casa, agora tem 6. O PSOL tinha 5, manteve os 5. O MDB tinha 15, elegeu 5. Né? Vai só observando isso. PDT tinha 3, manteve. PRB tinha 2, foi para 3. PSD tinha 8, foi para 3. PT tinha 6, veio para 3. Quer dizer, todos os outros mantiveram aí sem maiores modificações. E professor, mas a análise que você faz aqui, Júlio... Pois é, antes de você aprofundar, também queremos que você comente as perdas que tivemos na representação de Nova Friburgo. Exatamente. Nova Friburgo tinha um deputado estadual, né? O jornalista Anderson Nogueira, do PSOL, que não conseguiu a reeleição. E os candidatos que se apresentaram aqui em Nova Friburgo, também concorrendo à Alerj, não conseguiram atingir a votação necessária, o que faz com que a cidade fique, o município não tenha representação direta na casa. Né? Nós tivemos aqui, o Anderson teve aí uma votação em torno de 19 mil votos, né? Aqui em Friburgo ele teve 12.853 votos. Márcio Damasio aqui, estou falando só da votação local, conforme você pediu. Certamente. 9.494 votos. Sérgio Loubach, 8.381. Marcos Marins, 6.066. Alzimar Andrade, 1.503. E Edson Flávio, 1.258. Essa foi a votação dos deputados, candidatos a deputados estaduais aqui em Nova Friburgo. Só Friburgo, não estamos falando da votação geral. Porque se você pegar o Anderson, por exemplo, ele teve próximo de 19 mil votos, mas ele teve em Friburgo 12.853. Se você fizer essa análise também para deputado federal, você vai ver que o deputado Glauber, que foi eleito com 40 mil votos, ele teve em Nova Friburgo 10.187 votos, o que mostra que ele caiu muito vertiginosamente em termos de votação. A votação total do Glauber foi menor do que a votação que ele teve só em Friburgo na última eleição. Né? Então teve... E o deputado federal mais votado aqui, com raízes, com vínculo na cidade, foi o Luiz Lima. Exatamente. Com 15.768 votos. Que foi entrevistado aqui no programa Cidade Real, Exatamente. Antes da campanha eleitoral, e registrando, professor, que mesmo com essa votação muito menor, o deputado federal Glauber Braga se reelegeu para a Câmara dos Deputados. Exatamente. Ele teve aqui em Nova Friburgo, 2014, 39.375 votos. A votação dele aqui caiu 74%. Em Cachoeiras caiu 90%, em Bom Jardim 86% a menos, Duas Barras 84% a menos, Cordeiro 80% a menos, Cantagalo menos 76%, Macuco menos 86%, e Sumidouro, ele perdeu 91% dos votos que ele teve em 2014. Então, você observa que
o deputado Glauber parece que optou por fazer campanha na capital, em outros lugares, deixando a região. E ele teve aqui, então, um decréscimo muito grande aqui significativo. Um total de... Ele perdeu na região 77% dos votos que ele havia obtido em 2014. No Rio de Janeiro, ele teve, em 2014, 5.572 votos e agora, em 2018, 13.613. Quer dizer, a votação dele na capital subiu 144%. Então, essa é a análise dele. O outro, mas ele está eleito, vai para o 4º mandato. O outro deputado, o Anderson Nogueira, que não conseguiu a reeleição, ele também perdeu votos aqui na região. Perdeu bastante votos, mas um pouco menos do que o Glauber, mas não conseguiu se reeleger. O que não é bom para Friburgo. Certamente. Né? Na minha projeção... Certamente, professor. Na minha projeção, eu dava como certa a eleição do Anderson. Eu entendia que, pelas informações, como a gente diz na corrida de cavalo, informação de cocheiro. De cocheiro, exatamente. Que depois até vou te passar. Ele aparecia sempre como o primeiro na lista do pessoal. E o Glauber como segundo. Aconteceu que o Glauber foi terceiro, mas entrou, porque até o 4º, né, João Willis. Exatamente. Né, 4º ou 5º, não sei. E o Anderson não conseguiu chegar nessa posição em que as projeções colocavam. É uma pena porque nós ficamos aí nessa posição. Agora, segundo as informações, teria aí o Sérgio Loubach uma posição de possibilidade de primeira suplência. Agora, não sabemos, isso sinceramente eu não apurei, porque as coligações... eu não sei se ele está coligado, se o partido dele, o PSC, que é o partido do Wilson, está coligado com alguém, ou se veio sozinho, se ele é o primeiro da coligação, ou se é o primeiro do partido. Do partido. Então, isso precisa ser analisado e, com o tempo, nós vamos saber. Sem dúvida. Então, essa análise que a gente faz aqui dos candidatos locais. Agora, professor... Agora, deixa eu fazer um destaque aqui. O Marins, Marcos Marins. Marcos Marins fez uma campanha simples, pé no chão, ele sozinho e tal. Cheguei a encontrar com ele algumas vezes. Votação expressiva. Na análise que eu faço aqui. Expressiva. Né? Como o Marcinho também, para federal. Né? Também teve uma votação... Como o próprio Sérgio Loubach. Todos eles não foram mal votados. O próprio Baço Damasio teve uma votação expressiva. Né? Então, aqui é o seguinte, que eu falo, eu quero parabenizar vocês que tiveram, os senhores candidatos, que tiveram, acima de tudo, a coragem de colocar os seus nomes à disposição e dar opção ao povo de Nova Friburgo, povo da região, de escolher. É sempre bom participar. Devemos sempre elogiar aquele que quer participar da vida pública. Né? Então, a todos vocês, fica aqui o nosso reconhecimento do fortalecimento da democracia com a participação de vocês. E não desistam, continuem, porque eleição é assim mesmo. É um resultado negativo hoje, que eu digo o ex-presidente Lula, que concorreu 4 vezes, né, para chegar ao seu objetivo. Então, parabenizando aos que participaram. Professor... E suas equipes. E suas equipes, exatamente. Não podemos deixar também de analisar, já nessa reta final, a composição para o segundo turno dos candidatos a governador do estado do Rio de Janeiro. Na véspera da eleição, também conhecido como 6 de outubro, sábado, uma pesquisa do Ibope dava conta de que o candidato juiz federal, Wilson José Witzel, estava na 4ª colocação, tendo à frente Eduardo Paes, Romário e Tarcísio Mota, me parece. E, na realidade, as urnas comprovaram exatamente uma situação diferente, onde ele alcançou um percentual muito expressivo, quase que também
encerrando a votação em primeiro turno, sendo acompanhado por Eduardo Paes, que teve menos da metade do seu percentual. Ele alcançou cerca de 42% e Eduardo Paes cerca de 20%. Isso mostra o que nós, por insistentes vezes, professor, comentamos: a inutilidade do voto útil. Imagina-se que se esses eleitores de Wilson Witzel tivessem se baseado, por exemplo, por essa pesquisa, ele não iria para o segundo turno, que, aliás, entendo que foi uma demonstração ótima de contestação dessas pesquisas eleitorais que tem que ser melhor regulamentada pela Justiça Eleitoral, que está muito atenta a todo esse momento. Criam tendências e, por vezes, equivocadas. Para ser, assim, bastante cruel, nesse aspecto, foi um tapa na cara dos institutos de pesquisa que projetavam Eduardo Paes como sendo aquele primeiro colocado no primeiro turno, indo ao segundo turno. Você, que manteve a sua convicção e a sua opção pelo juiz federal Wilson Witzel, percebe que a escolha deve ser mantida independentemente dessas pesquisas. Isso significa, professor, que essas pesquisas precisam passar por uma revisão, por uma regulamentação e mais. Qual a sua projeção para o segundo turno na eleição para governador do estado do Rio de Janeiro? Você não tocou o Senado ainda, né? Mas o Senado também dava o César Maia. Acrescente. Né? O César Maia, a pesquisa colocava o César Maia e o Bolsonaro. Exato, Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro como os favoritos. E isso foi se desenhando durante a apuração. As primeiras urnas, até quase a metade, um pouquinho mais da metade, o César Maia estava correndo para chegar em segundo lugar e, de repente, vem o Harold de Oliveira, que já foi deputado, ou é deputado, não sei, federal, e atropela e na reta final, na reta de chegada, ele... Com fortes emoções. Ganhou ali no Photoshop, né? Também desbancando os institutos de pesquisa. Eu fui entrevistado pelo Ibope. Foi? Na segunda-feira passada. Parabéns, professor. Né? Lá na minha residência, a entrevistadora estava na rua, lá, e perguntou se eu poderia responder. E eu não gostei da entrevista. Da metodologia. Da metodologia, porque quando eu citei o meu voto para presidente da República, ela parou a entrevista. Henrique Meirelles. Votei no Henrique Meirelles. Ela parou e eu aí questionei. Falei, olha, até pela minha formação acadêmica e pela militância política de muitos anos, a sua entrevista está incompleta, porque você não está jogando um cenário de segundo turno e nem está jogando cenário de rejeição. Ela falou, é o que eu tenho para perguntar ao senhor, está aqui o telefone do Ibope, o senhor pode reclamar. E eu aí cheguei a comentar nas emissoras de rádio que eu participo, cheguei a comentar sobre isso e vi que a coisa estava caminhando de uma maneira que desagou nisso que está aí, porque o Wilson atropelou, ninguém falava no Wilson, né? Ele apareceu aí, um juiz federal aposentado, ele? Exatamente. Juiz federal aposentado. Então o Rio de Janeiro fez uma opção para presidente da República de um militar aposentado e para o governo do Estado está fazendo a opção de um magistrado aposentado. Isso é um recado muito duro para a classe política. Muito bom, professor, muito bom. Né? Agora, você entende que aquele debate entre os candidatos a governador, promovido na terça-feira passada pela Rede Globo de televisão, foi decisivo na eleição de Wilson Witzel para o segundo turno? Aquele debate ele poderia ser denominado sessão terror, né? Eu nunca vi uma coisa tão ruim na minha vida. Exatamente. Olha, esse é um programa de fofocas televisivas. Zuri, eu confesso a você que eu não consegui ver até o final.
falta de propostas, pessoas despreparadas. O futuro do estado do Rio de Janeiro é muito sombrio. 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 Primeiro que o estado está saindo de uma crise que eu acredito até que esteja equacionada. Equacionada não quer dizer que esteja solucionada, porque você tem que resolver a equação, né? Você pode montar a equação. A equação está montada. Agora, Exatamente. A resolução depende da habilidade de quem está chegando para governar o estado. As perspectivas são boas? Eu acredito que sim. Até a perspectiva nacional não é ruim, porque se você pegar e fizer uma análise relativa a, por exemplo, o Brasil tem uma inflação dentro da meta. O Brasil não tem uma inflação fora de controle, né? Você tem uma taxa de juros, uma taxa Selic, dentro de padrões razoáveis, padrões internacionais razoáveis. Quer dizer, você tem o quadro econômico, daí meu voto é Henrique Meirelles. Você tem um quadro econômico bem delineado, não quer dizer que esteja solucionado. O que falta para o empresariado nacional e o capitalismo internacional investir no Brasil? Credibilidade na classe política. Qual é o empresário hoje que tem coragem de fazer um investimento a médio e longo prazo com o quadro político de representatividade que nós temos? Muito pouco, quase ninguém. Por que não faz? Porque não acredita na classe política. Se não acredita na classe política, não vai criar emprego, não vai movimentar a economia. Agora, os padrões, por exemplo, se você voltar 30 anos atrás, quando foi promulgada a Constituição, em 5 de outubro de 88, exatamente, né, pelo presidente Ulisses Guimarães, à época, a inflação naquele dia, a projeção dela fechar o ano, era de 900% ao ano. Ao ano. Cenário hoje que você não tem. Nesse cenário você não tem hoje. Então, naquela época, faltava equacionamento econômico e credibilidade política. Hoje falta o quê? Credibilidade política. E a sua avaliação é muitíssimo precisa no que se refere à escolha de oficiais militares e magistrados pelo país afora. É verdade. Para o governo dos estados, para o Senado Federal, para a Câmara dos Deputados. Basta citar que, por exemplo, o senador escolhido pelo maior colégio eleitoral em São Paulo é o possante Major Olímpio, que será senador da República representando o estado de São Paulo. O recado para a classe política está dado, professor. Está dado o recado. A classe política fracassou. Aí o povo está buscando na magistratura e nas Forças Armadas as opções. Não é isso? Exatamente. Professor, me parece que... Levantaram a bandeirinha. Forte, aquele placar, né? Com o tempo de acréscimo. Queremos novamente agradecer a sua presença, a sua competência. Você que retornará neste programa Cidade Real no dia 29 de outubro. Se Deus quiser. Para fazermos aí uma análise definitiva do cenário, sobretudo no âmbito federal, e já projetando expectativas para o futuro mandato, tanto no Poder Legislativo quanto Executivo, tendo-se as composições na Alerj e no Congresso Nacional. Zuri, só para terminar... Termine. Dizendo o seguinte, eleição, segundo turno é outra eleição, não tem nada definido. Nem o Wilson ganhou no estado do Rio, nem Eduardo Paes perdeu. Nem Bolsonaro ganhou e Haddad perdeu. Não tem nada disso. Começa outro jogo. Os times estão no vestiário e vão voltar para a prorrogação. Muito é isso aí. Bom. Pode até dar pênalti no final. Abraço, até a próxima. Até a próxima, professor. Você é muito bom. E você pode também acompanhar todas essas análises pela Rádio Conselheiro FM no programa Opinião Pública, onde temos opinião
sempre às quartas-feiras, a partir de 13 horas, em 87.7 MHz, pelo seu rádio, pela internet, no site www.radioconselheiro.com.br ou pelo aplicativo da emissora, disponível no Google Play. Encerramos os nossos trabalhos com uma sentença proferida por um conhecido observador dos movimentos eleitorais. Voto não aceita desaforo. Basta você analisar os resultados e assim se preparar para o segundo turno. Que Deus e Santa Rita de Cássia continuem nos protegendo, abençoando e iluminando, especialmente nesse momento em que perdemos representações da nossa cidade, sobretudo na Assembleia Legislativa. Precisamos recompor as nossas representações para Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.